Tá demorando essa gravação, né? Opa, pronto. Beleza, pessoal, boa tarde de novo. Deixa eu começar brevemente aqui mostrando o que vocês deveriam ver lá no rodando os test cases que eu passei para vocês na lista, tá? Esse aqui é o repositório que vocês vão ver lá, tá? CD Complex. Tem dois, principalmente aqui, tá? Tem dois diretórios aí, um Complex e um stdlog, que é para vocês resolverem os exercícios, tá? Dentro de cada um deles, tá? Se você for olhar aqui, tem um arquivo cable, que depois a gente vai olhar com mais calma o que tem aí dentro, para que serve isso, tá? É para organizar um package. Tem uma pasta source em cada um deles, tá? E aí, se você for olhar aqui, tem os dois tem um arquivo main, que tem um monte de casos de teste aqui, tá? Declarados. E já uma rotina para você rodar esses casos, tá? Eu forneci isso aqui para vocês, porque aí meio que serve como exemplo para vocês definirem outros testes, tá? Facilita bastante. Deixa eu ver se... beleza, tem a solução aqui, né? Deixa eu renomear isso aqui, move complex.hs para, sei lá, questão. E aí deixa eu mover esse solution para o complex.hs, que aí eu não vou mostrar a minha solução, mas eu quero mostrar o que aparece para vocês, tá? Quando vocês estão aqui, a ideia é que você rode, tá? Stack, test, e aí um daqueles dois casos lá, no caso aqui o complex, tá? Que é o que eu estou rodando. Isso aqui é o que deveria aparecer para vocês, tá? Na primeira vez que vocês rodarem, ele vai baixar algumas bibliotecas, em particular uma biblioteca que chama HUnit, HUnit, tá? Quando você roda, ele vai compilar o seu teste, ok? Ele vai compilar aqui, ó, o data.complex, que é o arquivo que vocês vão fornecer, tá? Onde vocês vão colocar o código do que está pedindo nas questões. Ele vai compilar o main que eu entreguei para você, ok? E aí ele vai rodar os testes, tá? Alguns testes aqui eles estão mais ou menos mal definidos ainda, porque eu falei para vocês desprezarem erros de arredondamento, tá? Na minha verificação aqui eu não estou olhando isso, ok? Mas esse é o tipo de coisa que manualmente está ok ainda de olhar. Depois a gente vai melhorar isso, tá? Nas próximas listas, nos próximos softwares, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, ó, falhou um dos testes, teste 3, eu não sei o que ele está tentando testar. Ele está testando multiplicar dois números, tá? Aí tem lá a definição dos dois números. Esse aqui era o resultado esperado, que eu disse para ele, né? O número que deveria ser o resultado, tá? É 1 fase 90 e ele chegou com 0,99994 fase 90. Isso aqui acontece porque a gente está usando floats e não doubles, ok? Mas, por exemplo, uma verificação manual dessa daqui, tô no olhar, isso aqui tá ok, deve ser de arredondamento, então tá, beleza, ok? É claro que eu vou olhar lá de vocês o que está acontecendo, tá? Repare que tem alguns outros testes aqui que tem que funcionar, tá? Por exemplo, esse isPolar aqui, tá pedindo para verificar se o número está no formato polar ou não, tá? Isso aqui deveria ser verdadeiro e está dando falso, você tem que parar e ir lá na sua função e ver o que está acontecendo, ok? E aqui ele fala para você, tá? Ele sempre te dá um resumo de quantos casos de teste tem lá, são 11, quantos que ele rodou e quantos falharam, e quantos falharam quer dizer o seguinte, quantos deram resultado diferente do resultado esperado, tá? Erro quer dizer que ele tentou rodar alguma coisa e deu algum erro lá no meio do caminho, tá? Ou não produziu o resultado, ou o resultado que foi produzido num formato errado, ou alguma coisa dessa natureza, algum erro aconteceu, tá? É mais ou menos isso aqui que vocês têm que conseguir ver, tá? Se você tentar rodar a parada... Professor, Sim. eu acho que esse teste 7 que deu errado, ele tem um problema no teste em si, que ele pede Spolar Z2, mas o teste roda em Z1. Então corrija lá para mim. Pode ser que eu tenha errado mesmo, tá? Eu não vou... Olha só o que deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando você não fornece alguma coisa para eles, tá? Por exemplo, esse stdlog está vazio, exatamente está lá no repositório que vocês clonam inicialmente, então não tem nada, tá? Repare que ele nem consegue compilar o código de vocês, tá? Então, a primeira coisa é vencer
a compilação do arquivo aqui, tá? Vocês vão ver que vão gerar vários erros, erro de tipagem, um monte de coisa, inicialmente, provavelmente, tá? E a terceira coisa que eu queria chamar a atenção da lista provavelmente vocês vão precisar de outras funções para implementar, principalmente essa aí dos números complexos, tá? Outras funções que não só aquelas que eu estou pedindo, tá? Eu mesmo gerei várias funções auxiliares para converter, por exemplo, o número de radianos para graus, e vice-versa, tá? Sei lá, um número para calcular pedaços, resultados intermediários que eu estava usando toda hora em várias funções diferentes, ok? Esse tipo de coisa aí, tipo, coloquem lá, porque fica bem mais modular o código de vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação à lista de exercícios que está lá? Não, por enquanto não, pelo menos. Não tem nada no chat aqui, né? Deixa eu ver aqui o chat. Onde eu defino as funções que eu precisar? Como Tipo, aonde eu defino? Onde eu coloco a definição das funções? Por exemplo, converter radiano para ângulo. Tudo junto lá no mesmo arquivo, tudo junto. Tá, tranquilo. Obrigado. Beleza? Uma coisa que é interessante é que a ordem não importa. Eu vou, inclusive, mostrar código-fonte aqui. Já estou deixando na tela aqui código-fonte para aula. Vai, muito provavelmente, elucidar muita coisa da lista. Porque vocês vão fazer uma coisa parecida com o que está aqui. Beleza? Vamos lá, então, gente. Vamos fazer uma ligeira revisão. Toda vez eu repito a mesma coisa no início da aula, porque a repetição é a mãe do aprendizado, tá? E eu estou tentando enfatizar sempre, tipo assim, nessa comecinho da aula aqui, o que eu sempre tento fazer cara, o que é a coisa mais importante. Alô? Aconteceu alguma parada e aí agora... Troca isso. Foi o fone aqui, desligou, não sei porquê. Beleza. Então vamos lá, retomando aqui, tá? Eu quero sempre deixar na cabeça de vocês o que é o mais importante a todo momento, e é o que a gente vai tentando construir em cima disso, tá? Repara que cada aula, eu falo demais, cara, eu falo 2 horas, eu passo uma tonelada de informações que eventualmente vão ser úteis, eventualmente vão usar, mas eu quero tentar manter um core aqui de assuntos, tá? Sempre, cara, não tirem isso da cabeça, isso aqui é importante, não tirem isso da cabeça, isso aqui é importante, independente do que a gente está falando em específico, tá? Primeira desses tópicos aí, tá? É aquela história da semântica de execução da linguagem, tá? Que é baseado na ideia do cálculo lambda, né? Que é você conseguir substituir termos. Executar um programa é baseado na ideia de que eu vou substituir um termo. Eu tenho um termo, eu tenho alguma regra que me permite substituir aquele termo lá, alguma expressão, por alguma outra expressão, na esperança, tá, de que a expressão final, né, que eu estou chegando é menos complexa do que a expressão original que eu estou partindo, tá? E a ideia básica disso é aquela história da redução beta, que fala o seguinte: se eu encontrar um termo no formato lambda x, com um corpo n, que tem a variável x lá dentro aparecendo, é assim que eu vou dizer, tá? Aplicado a uma expressão e, a expressão sintaticamente válida, tá? Eu vou poder reduzir, eu vou poder substituir isso aqui por n, tá? Onde no corpo de m eu vou substituir todas as ocorrências do x pela expressão e. Vou copiar todo o texto lá do e no lugar do x, tá? E a ideia básica é que essa expressão do lado direito aqui, ela é menos complexa do que a expressão do lado esquerdo, tá? É isso que a gente espera que aconteça, tá? Porque tem menos um lambda, sumiu uma abstração, tá? E sumiu uma aplicação. Você eliminou tanto uma abstração quanto uma aplicação, tá? A ideia é de que esses dois termos eles meio que se cancelam e vão gerar no termos mais simples.
ok? Essa que é a ideia básica, tá? Agora, a gente viu que isso não necessariamente gera uma expressão mais simples, pode ser uma expressão que se autorreplica, vamos chamar assim, tá? Por exemplo, aquele combinador ômega, que você fica reduzindo e ele nunca sai do lugar, tá? Então, essa é a ideia básica, tá? Nunca tirem isso da cabeça, porque essa é a ideia básica, vocês vão ver que essa ideia aqui é o que a gente vai ficar usando hoje, tá? Porque a partir do momento que eu posso ficar substituindo um termo no outro, eu posso fazer uma coisa meio... Eu posso fazer derivações algébricas, igual a gente ficou fazendo em matemática o tempo todo, que é o que eu vou fazer aqui para vocês hoje, para provar propriedades de alguns programas, e mais ainda, tá? Para construir programas a partir dessas provas. Esse que é o meu objetivo hoje. Segunda coisa, que é importantíssimo, tá? Em particular nessa linguagem aqui, em particular em Haskell, em particular em linguagens um pouco mais modernas, que é a ideia de ter um sistema de tipos, tá? Atrelado à linguagem, um sistema de tipos, tá? E esse sistema de tipos, o que ele acaba fazendo e essa aqui é a imagem que eu fico tentando passar para vocês o tempo todo, né? Ele forma como se fossem dois mundinhos, dois planos dois planos lógicos em todos os nossos programas, tá? O plano mais abaixo aqui é o plano que eu chamo do plano dos valores, eu normalmente chamo de V, tá? É o plano onde acontece aquela semântica do cálculo lambda, tá? É esse plano aqui, é onde moram os valores, é onde moram as expressões, é onde vai morar essas substituições aí, cálculo lambda. O segundo plano é o plano dos tipos, tá? E lembra, o que era o tipo, tá? Era uma anotação, é uma anotação que eu faço em cada uma das expressões em cada uma das expressões da minha linguagem, tá? Que sejam sintaticamente válidas. E a ideia, o que está acontecendo é que quando eu defino um tipo, tá? Eu estou tentando capturar eu estou tentando comunicar, acho que essa palavra fica melhor, estou tentando comunicar uma ou mais características em comum, tá? Que tem entre vários valores que moram aqui embaixo no mundinho dos valores, ok? No mundinho dos valores, tá? E aí você pode entender como os valores, como as projeções desses tipos nesse mundo aqui de execução, tá? Nesse mundo operacional que vai acontecer aqui. Ou você pode entender, e as duas opções são úteis, tá? Ou você pode entender como os tipos sendo abstrações daqueles valores, ou seja, são simplificações, tá? Pô, todos aqueles caras que estão naquele conjunto amarelinho ali embaixo, todos os elementos daquele cara têm alguma coisa em comum, tá? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa em comum. E essa característica em comum, a gente coloca, modela isso, a gente captura essa informação, comunica essa informação por meio do tipo, eu vou chamar aqui de Tzinho, tá? Que mora naquele outro plano dos tipos, tá? E embaixo tem uma lógica de o que eu faço com esses valores, que é a semântica do cálculo lambda, e em cima tem uma outra lógica, tá? Que me permite inferir tipos, principalmente isso, tá? Inferir tipos. Dadas as expressões, eu consigo inferir tipos e eu consigo verificar, isso aqui é consistente. Não, você está fazendo uma operação consistente ou você está fazendo uma operação inconsistente, tá? Em termos dos dados que você está me entregando, tá? E aí eu mostrei para vocês duas formas básicas de construir tipos aqui na linguagem Haskell, tá? O primeiro deles é o que a gente chamou de tipo produto, tipo soma, tá? Que a gente faz alternativas. Eu falo, pô, sei lá, o elemento A é um elemento do tipo T, sei lá, alguma coisa assim, né? Deixa eu melhorar aqui a minha notação. Alguma coisa do tipo data T1 é o nome do tipo, tá? Ele pode ser construído, tá? Ou eu vou listar agora o formato dos elementos. Aí eu posso pensar em coisas do tipo um formato A, ou um formato B, ou um formato C, tá? E aí o que eu estou dizendo é, olha, existe um valor A maiúsculo que pertence a esse tipo T1. Existe um outro valor B, diferente do A, que mora dentro desse tipo aí também. É um valor desse tipo. E existe um valor C, diferente dos outros dois primeiros, que mora dentro desse tipo também. É um elemento desse tipo, tá? São alternativas, tá? O nome em computação, que vocês vão ver o tempo todo, são enumerações, tá?
Inclusive, é muito parecido com as enumerações de C, de C++, isso aqui tem em outras linguagens também. A outra alternativa é o que a gente chamou de tipo produto. Tipo produto, tá? E a gente apresenta eles assim, né? Data, o nome do tipo, vou chamar de T2, e aí um nome para o construtor desse tipo. Eu vou, inclusive, usar o mesmo nome aqui, tá? Para vocês começarem a se acostumar com essa ideia de que mesmo duas expressões são a mesma, T2 e T2, tá? Em algum contexto ela vai significar uma coisa. No caso do lado esquerdo aí é o nome do tipo. Do lado direito é uma função que introduz esse tipo. Tá? Isso aqui é bem idiomático em Haskell quando só tem um formato os dados. Tá? Mas alguma coisa do tipo, tem um T2 e ele guarda dentro dele, por exemplo, um int e um char. Por exemplo. Tá? É alguma coisa assim, que junta duas informações dentro de um pacotinho que eu estou chamando de T2. Tudo bem? É isso que está dito ali. Tá? Então, o tipo produto são estruturas. No caso aí, uma tupla, né? Ele pega dois dados e coloca dentro de um pacotinho, mas pode ser triplas, quádruplas, quantos você quiser aí dentro. Tá? E o tipo soma constrói alternativas. Pode ser assim, ou pode ser nesse formato primeiro aqui, ou pode ser naquele outro formato. E você pode misturar essas duas coisas. Você pode fazer tipos que são somas de produtos. Tá? E a ideia de soma de produtos é muito parecida com o que vocês estudaram lá em sistemas digitais. Tá? De que você pegava e qualquer função lógica você podia escrever na forma canônica de soma de produtos ou produto de somas. Tá? Você podia fazer isso. Aqui você também pode fazer isso. Normalmente a gente só faz soma de produtos. Tá? Dá para fazer produto de somas? Também dá. Tá? Dá para fazer o tipo dual, né, de um do outro. Igual você fazia lá em sistemas digitais, também dá para fazer aqui. Tá? Só que normalmente acaba ficando meio feio assim, fazer o produto de somas. Tá? Fica aquela história de lógica negativa. Tipo assim, fica meio, sei lá, ninguém faz. Eu não vejo ninguém fazendo muito esse tipo de coisa. Tá? Mas é aquela mesma ideia de soma de produtos para tentar capturar uma determinada lógica, só que capturar essa lógica com os seus tipos. Tá? E por conta dessa característica deles aqui, vocês vão escutar em vários lugares aí o pessoal chamar isso aqui de tipos algébricos. Tá? Tipos algébricos são tipos que são construídos a partir dessas duas regras aqui. Ou uma regra de soma, que te permite enumerar alternativas, ou uma regra produto, que te permite compilar informações diferentes e construir, empacotar informações diferentes. Tá? Essa é a ideia de tipos algébricos. Outra construção que a gente viu na aula passada é a ideia de conseguir construir tipos recursivos. Tá? É a ideia de conseguir construir tipos recursivos. Tipos que dependem deles mesmos para ser construídos. Tá? E aí o exemplo que a gente está usando, inclusive está o código ali, tá? É esse exemplo aqui. Data, nat, vai ser. Nat é o nome do tipo. Aqui eu estou construindo um tipo, tá? Colocando alguma construção no meu compilador aqui, no meu programa, que captura a ideia dos números naturais. Tá? E aí eu construí eles a partir de duas regras. Né? O zero é um elemento desse conjunto dos números naturais. Então, construí um elemento aqui que é o zero. Ou tá? O sucessor de qualquer outro número natural, de qualquer número natural, também faz parte desse conjunto dos números naturais. E a gente definiu isso aqui de forma recursiva, dessa forma aqui, tá? Então, repare, é um tipo, tá? É um tipo, soma, porque ele tem duas alternativas, e esse successor aí é um tipo produto. Repare, tá? Porque ele pode colocar outra coisa, ele está tentando empacotar uma informação. Nesse caso, eu estou empacotando só uma informação. E por isso que eu usei esse exemplo, apesar de não ser um exemplo que vocês vão ver muito corriqueiramente, tá? É bem didático mesmo isso que eu estou fazendo, tá? Mas na sequência disso aqui a gente vai fazer listas. A gente vai construir o tipo que captura a ideia de uma lista, uma sequência de valores, tá? Que é muito parecido com esse tipo NAT, muito parecido, tá? Só que ele tem, assim, um passinho, vamos chamar assim, tipo, um micrômetro a mais de complexidade.
tá? Por isso que eu não quis apresentar o das listas. Por isso que eu quis fazer a coisa aqui com esse tipo dos números naturais, porque ele tem um pouquinho menos de complexidade do que as listas, tá? Mas vocês vão ver que tudo que a gente fizer aqui, vocês vão conseguir extrapolar para vários outros tipos. Em particular, tá? Tudo que eu fizer aqui hoje, a ideia é que vocês consigam extrapolar essas ideias para qualquer tipo recursivo, tá? Claro que guardadas as devidas proporções de complexidade, tá? Só que vocês vão ver que vocês não vão ficar construindo tipos com uma complexidade muito monstruosa, não estruturalmente, tá? A complexidade nasce de outras coisas, ok? Isso aqui é o que a gente está vendo até agora, tá? Isso aqui é o que a gente viu até agora. Do lado direito aqui, vocês estão vendo o que a gente fez na aula passada, tá? Deixa eu fazer uma breve recapitulação, porque tem um pouco mais de coisas aqui, tá? Primeira coisa, tem a definição do tipo, tá? Do tipo NAT, né? Então, estou falando aqui, NAT vai ter dois construtores, um zero e uma coisa que que eu estou chamando de sucessor. E esse sucessor, o que eu preciso é... Deixa eu tirar isso daqui. Esse sucessor, que eu preciso entregar para ele é um valor desse tipo NAT, tá? Deixa eu abrir aqui no interpretador, carregar isso aqui. Stack REPL. Carregar load nat.hs. Então tá carregado lá, tá? Então se eu pedir informações aqui, é isso que tá lá. Então tem o meu nat e a coisa toda, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês tem duas formas de você declarar instâncias, tá? Assinar contratos, que são aquelas classes de tipos, para os seus tipos, para os tipos que você vai definir lá, para os seus tipos que estão arbitrariamente definidos, tá? O primeiro deles é usando essa palavra-chave deriving. Aqui, aí você escreve assim, exatamente do jeito que tá aí, tá? Deriving, e aí o nome da classe que você quer instanciar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu fiz um deriving show, tá? Algumas classes o compilador vai conseguir derivar automaticamente, outras não. Se ele não conseguir derivar, ele vai dar um erro para você, aí você tem que implementar manualmente, tá? Mas essa classe show, uma classe razoavelmente simples, tá? Ela vai, lembrando, o que essa classe show faz, né? Ela define para mim algumas funções, tá? Entre elas essa função aqui, que é o show, tá? E o que essa função show deveria fazer? Pegar um tipo do tipo que eu estou tratando lá, no meu caso vai ser um NAT, e transformar numa string, para eu conseguir ver isso aqui na tela, tá? Então, eu vou poder fazer coisas do tipo 0 e ver o 0, tá? Eu vou poder falar assim, o sucessor de 0, que é um valor dentro desse tipo, e ver o valor dele, tá? Imprimir na tela, ok? Se eu tirar essa linha aqui, que é isso que eu queria ir fazendo aqui com vocês, tá? E carregar esse arquivo aí de novo, repare que não tem instância, tá? Se eu perguntar aqui no meu NAT, não tem uma instância para aquela classe show, tá? E aí se eu perguntar para o meu interpretador aqui no caso, olha, qual é o valor dessa coisa 0, tá? Ele vai falar, olha, eu não sei te mostrar. Tá? Por quê? Porque está faltando uma instância dessa classe show, ok? É para permitir esse tipo de coisa aí, tá? Então, uma primeira forma é com esse deriving show. Uma segunda forma é declarar diretamente aqui, ó, instance show, que é o nome da classe que eu quero implementar, nat, que é o nome do tipo que eu quero implementar, tá? Que eu quero implementar essa classe, where, e aí dentro eu coloco a definição das funções. No meu caso, eu só vou definir essa função show, apesar de que eu sei que já vai ser suficiente para essa classe, tá? Professor, como é que eu sei o que é o suficiente e o que não é, tá? Você vem aqui na documentação da classe e ele diz para você aqui, ó, minimal, tá? O mínimo que você precisa fornecer ou essa função aqui, showPrec, tá? Que é show com uma precisão, ou a função show. Se eu implementar essa função showSprec, vai dar certo. Se eu implementar essa função show, tá? Também vai dar certo. Se eu implementar as duas, também vai dar certo. E se eu implementar as três, porque repare que eu preciso de 3 funções aqui, ó, tem uma show list, tá? Se eu entregar as 3 funções, a implementação das 3, melhor ainda, ok? Mas ele diz para mim
o mínimo que você precisa me dar é isso aqui, porque a partir dela eu consigo inferir as outras. Tá? É isso que é uma coisa bacana dessas classes. Tá? Depois eu mostro para vocês como que você define classes que você mesmo já dá implementações padrão. Tá? Mas por enquanto, deixa aí, porque isso adiciona um nível de complexidade na coisa. Tá? Então repare que eu posso definir, e eu pessoalmente, Edil, tá? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de definir uma função do lado de fora aqui, que não tem nada a ver com aquela instância, que é esse show nat que vocês estão vendo aqui, tá? E dizer que uma coisa é sinônimo da outra. Eu, pessoalmente, gosto de fazer isso. É necessário? Não, podia ter implementado ali dentro, tá? O que esse show nat está fazendo? Ele pega um número natural e transforma numa string, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função show numa coisa que é nat to int, tá? Esse pontinho, e aí deixa eu voltar aqui para o meu slide aqui. Esse pontinho é uma função também. É uma função muito especial, a gente vai usar ela, e a gente vai começar a usar ela meio que o tempo todo, tá? Se eu perguntar o tipo dessa função aqui, ela é desse tipo aí. É uma função, tá? Ponto, que eu vou chamar de compose, tá? Já vou melhorar esse nome, mas vamos lá. É uma função que pega uma função de B para C, é o primeiro argumento. O segundo argumento é uma função de A para B, e ela constrói uma função de A para C, tá? O que essa função está fazendo? Ela está fazendo isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto A, que é o conjunto onde moram os tipos, o tipo A, tá? Com os elementos Azinho, que é isso que você tem que pensar ali. Eu vou ter um tipo B e eu tenho um tipo C, tá? Lembrando que tipos são muito parecidos com conjuntos. Eles são conjuntos com alguma estrutura adicional, tá? Mas, num primeiro momento, você pode pensar, cara, tipos são conjuntos. Só que tem uma estrutura adicional para não permitir alguns casos patológicos, mas são conjuntos, tá? O primeiro argumento dessa função aí, ó, tá? É uma função que vai de B para C. Então, uma função que vai de B para C. É isso aqui, tá? Vou chamar de, sei lá, vou chamar essa função aqui de F. Nem sei se é assim que vai ser o melhor não, tá? O segundo argumento é uma função de A para B. O segundo argumento é uma função de A para B. Vou chamar de G, tá? Vou chamar de G essa segunda função aqui. E o resultado é uma função que vai de A para C. O resultado é uma função que vai de A para C, que eu vou chamar de G, de F, né, que é o lado esquerdo da parada. F é o que aparece do lado esquerdo. G é o que aparece do lado direito. Beleza? Então, ela está fazendo isso daqui, tá? Ela, a partir de duas funções, constrói uma terceira que conecta diretamente aqueles caras ali. Ok? Pô, professor, como é que eu defino essa função? Não é difícil definir essa função, tá? Se eu conhecer a F, se eu conhecer a G, o que eu preciso fazer? Eu falar, f.g, tá? Vai ser, repare que, se eu tenho um dado qualquer aqui, que eu vou chamar de x, tá? Se eu entrei um dado x aqui, eu posso usar a minha função g para ir para o conjunto B, então eu posso fazer isso, ó, g de x, e aí eu vou ter um dado, que eu vou chamar aqui de y, tá? Que está morando nesse conjunto B. Se eu tenho um dado que mora nesse conjunto B, eu posso pegar a minha função f e usar ela para produzir o dado da função, na função C ali, no conjunto C, que é o que eu preciso, seria um ponto Z aqui, tá? Ou seja, f de x, f de g de x, ok? Que é exatamente a mesma coisa que vocês viram lá na matemática, tá? F de, inclusive, deixa eu melhorar um pouco isso aqui, porque esse x ficou um negócio, tipo, quem que é ele, né? Melhorar isso aqui. f.g x, essa função f.g, tá? Na hora que ela receber um dado, ela vai ser implementada dessa forma. Pega a função g, passa o dado para a função g. O resultado disso passa para a função f, tá? E o resultado disso é o resultado da coisa toda. Tudo bem, gente? Por que a gente faz isso? Pô, professor, por que você faz isso se você podia simplesmente chegar lá e falar assim, se chegou um dado, você passa para g e passa f de g de x, tá?
Porque a ideia é que você vai construir, em vez de você ficar fazendo essa coisa aqui, baixo nível, o que eu chamo de baixo nível, tá? Em vez de você ficar o tempo todo usando F e G, você não vai mais fazer referência, vai construir a função, vai encapsular ela dentro dessa coisa aqui, f.g, vai dar outro nome para ela, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá? Eu peguei uma função show, vamos olhar isso aqui, esse caso aqui é bem pedagógico, eu nem tinha pensado nele na hora de escrever isso aí, tá? Vamos lá, o que é essa função show? Tá? Opa. O que é essa função show? O tipo dela, tá? É uma coisa que pega um azinho qualquer e produz uma informação nesse mundo das strings. O que é esse nat to int, né? Que eu chamei aqui, tá? Vamos lá. A definição dele está aqui embaixo, tá? A definição dele está aqui embaixo, tá? Repare que eu não entreguei uma assinatura de tipo para minha função aqui dentro, tá? O interpretador ele consegue inferir. É desejável que você sempre entregue. Eu vou mostrar como é que faz aqui. É desejável que você sempre dê, mas ele consegue inferir muita coisa, tá? Então, o que eu estou falando? Ó, essa função nat2int, que só existe aqui dentro desse escopo, quando ela receber o número, essa coisa aqui, 0, produz esse valor 0. Se ela receber esse valor aqui, ó, sucessor de k, sucessor de alguma coisa e alguma coisa do tipo nat, ela produz esse valor, 1 mais nat2int do k. Tá? Então, repare, uma função recursiva também. Simplesmente o que eu estou fazendo aqui é contando. Tá? Estou falando, se me chegou um 0, eu somo 0. Se chegou o sucessor de alguma coisa, eu somo mais 1 e elimino esse construtor aqui, o sucessor do k. Tá? Ele sumiu daqui. Essencialmente, o que eu estou fazendo é contando quantos successor tem aí na construção da função. Tá? Então, se você olhar ali, tá? E o seu compilador está fazendo isso. Opa, é uma coisa, é uma função que recebe um nat e produz, tá? Produz um tipo P, que é um int, um inteiro, sei lá, alguma coisa, tá? Um integer lá, um número qualquer, tá? Eu vou chutar que é assim, né? Um int. Beleza? Inclusive, eu posso chegar aqui para ele e falar, olha, isso aí não é um número qualquer, tá? Isso aí tem que ser um int. Alguma coisa assim, né? Nat to int é alguma coisa que pega um nat e produz um int, por exemplo. Salvar isso aqui. Deixa eu ver se o compilador não vai quebrar minhas pernas. Beleza? Compilou. Ele está dando um errinho aí, já explico para vocês o que é esse warning. Não tem nada a ver com o que eu estou explicando aqui agora, por enquanto, tá? Então, repare, é isso que está acontecendo lá. Okay? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma função, que é o shownat, tá? Estou pegando. E aí, toda hora que você vê esse pontinho, leiam da direita para a esquerda, tá? Que eu acho um pouco mais simples. Então, o que ele está pegando? Ele está usando aquele compose. Opa, beleza. Então, primeira coisa que vai acontecer é a função que está do lado direito. Então, eu pego um número x aqui qualquer, uma coisa x, tá? E eu chamo nat to int dentro desse x. E aí, o resultado disso, eu chamo a função show, tá? Então, repare o que está acontecendo. Eu estou pegando um nat e produzindo um int. Aí eu estou pegando esse int e entregando para essa função aqui, ó. Esse int é esse azinho aqui. Eu estou especializando essa função show, porque ela pode ser qualquer tipo azinho, tá? Então, se ela pode ser qualquer tipo, pode ser um int, tá? E aí eu estou pegando esse int e produzindo a string. Beleza, gente? É isso que essa função compose está fazendo, esse ponto aí, tá? E a gente vai usar isso com muita frequência, tá? Então comece a se acostumar com esse tipo de construção, tá? É bastante idiomático em Haskell a gente ficar fazendo esse tipo de construção, inclusive fazendo mais passos aqui, tá? Tipo, não sei o que, ponto, não sei o que, ponto, outra coisa, ponto, outra coisa, tipo uma parada bem grande, tá? Vocês vão ver que é um pouco confuso no começo vocês conseguirem usar isso aqui, mas a ideia básica é vocês ficarem encaixando esses tipos, tá? Então, só recapitulando, eu estou fazendo nat para int, é o que a primeira função faz. A segunda função faz a para string. Tá? Então, repare, ó, isso aqui tem que ser tipos que se encaixam. Azinho pode ser qualquer coisa, então pode ser um int. Tá? E aí, isso aqui, o resultado lá daquele pontinho, tá? É uma coisa nat para string.
E se eu perguntar o tipo para o meu compilador aqui, ó, o tipo daquela função showNat é uma coisa que pega um nat e constrói um string para mim. Ok? Essa que é a ideia. Tá? Eu vou eliminando, entre aspas, vou escondendo esses resultados intermediários. Tá? Essa é a ideia aqui de usar esse ponto para gerando abstrações. Tá? Gerando abstrações. Porque, repare, quem vê de fora essa função showNat só precisa saber que pega um nat e gera um string. Não precisa saber como isso é feito lá internamente. Tá? Então, você esconde um pouco da complexidade dessa função, tá? De quem está olhando de fora. E a ideia é que todas aquela noção de princípio da externalidade vai funcionar. Eu não preciso saber como é que é internamente, eu só preciso saber o que a função faz, tá? Para poder analisar e para poder construir meus programas em torno disso. Tudo bem, gente? Então, esse showNat está fazendo isso, tá? E aí, quando eu faço isso, né? Repare que tem aquela instância ali, né? Tá? O 0 agora vai ser exibido com o númerozinho 0. Um pouquinho mais simpático, tá? E o successor do 0 vai ser exibido como 1. E o sucessor do sucessor de 0 vai ser exibido como 2, e assim por diante. Então, por exemplo, eu fiz uma função só para mostrar a coisa um pouquinho mais bonitinha, para eu esconder um pouquinho. Repare que é só uma função que muda os nomes, tá? O 0 vira o caracterezinho 0, e o sucessor vai somando 1 naquela coisa ali, para poder mostrar um número um pouquinho mais bonitinho, tá? Agora, repare o que isso aqui não faz, tá? Isso aqui não faz o seguinte. Se eu perguntar o tipo desse número 1, tá? É o numpp. E se eu falar para ele, olha, o 1, tá? É do tipo nat, ele vai falar para mim, olha, Edil, o programador, você tá me dando uma expressão, você tá falando que é de um determinado tipo, mas eu não sei construir nenhum valor desse tipo a partir dessa expressão que você está me dando, que é o valor 1. Então, repare que aquela função showNat pega o nat e transforma num string, tá? Num númerozinho, tá? Nessa representação decimal que a gente está acostumado, mas ele não faz o contrário, tá? Não faz o contrário. Se eu quiser fazer o contrário, eu posso fazer, só que eu preciso de uma outra função, que é esse readNat que eu implementei aqui, tá? Então, o que esse readNat faz? Ele pega um inteiro, um integer, e transforma no nat. Ô, professor, legal, tá? Como é que faz isso? Vamos fazer no caso a caso. Se chegar o número 0 para mim, eu transformo ele nessa coisa aqui que é o 0. Então, uma relação direta entre esse caractere aí do 0 e esse construtor 0 com Z maiúsculo. Se chegar qualquer outra coisa, o que eu faço? Eu sei que esse n não vai ser 0. Eu sei que esse n tem que ser um número positivo. Repare que é uma coisa que está com erro nessa função, tá? Eu não fiz verificação de números negativos, por exemplo, tá? Mas vamos seguindo. Ora, se for qualquer outra coisa que não é o 0, qualquer outro número entrar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer, com certeza eu sei que a forma vai ser sucessor de alguma coisa, e essa alguma coisa eu vou ler de novo, passar para a mesma função, só que eu vou fazer um n-1. Vou fazer um chamado recursivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decrementando meu número, e cada vez que eu decremento meu número, eu coloco uma chamada desse successor aí, do sucessor, dessa função, na construção do meu valor. Tá? Então, alguma coisa, repare, vai virar isso aqui. readNat do 0, ele vai construir. Deixa eu limpar o negócio aqui para ficar mais claro aqui. Deixa eu tirar essa instância aqui. Deixa eu tirar essa instância aqui. E deixar esse derive aqui só para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo, tá? Aí depois eu vou voltar. Então, readNat 0 vai gerar aquele valor lá, o 0. Tá? readNat 1 vai gerar esse valor sucessor do 0, que é o 1. Se eu chamar aqui readNat 10, ele vai gerar o sucessor do sucessor, do sucessor, do sucessor, do sucessor, do sucessor, tantas vezes quanto necessárias, do 0. Ok? Se você contar aí, tá certinho aí, tem 10 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? O sucessor 10 vezes o sucessor do 0 é o número 10. E assim por diante. Tá? É isso que essa função readNat está fazendo. Ok? Então você consegue, por exemplo, com essas duas funções, converter de um integer para um natural, e aí operar com as funções aqui de soma, multiplicação, aquelas coisas, e voltar, por exemplo, tá? Com essas funções do jeito que elas estão aqui. Tá? Deixa eu deixar essa instância aqui, porque ela fica um pouquinho mais simpática.
E aí, as outras 3 funções, que a gente vai usar elas o tempo todo hoje, tá? São essas 3 aqui. 2 delas a gente construiu na aula passada. A primeira é a função de somar, tá? A função de somar eu defini assim. Se eu somar m mais um número qual... Deixa eu botar aqui no meu slide aqui, vertical. A primeira função a gente definiu da seguinte forma. M mais 0, eu gostaria que fosse o próprio m, tá? E a gente definiu a segunda regra como sendo m mais um n qualquer mais 1, que é o sucessor do n, é o próximo número, tá? Isso aqui eu gostaria que fosse igual ao m mais n mais 1, tá? É isso que está escrito ali. Soma de qualquer número com 0 dá o qualquer número. Soma de um número qualquer com o sucessor de um outro número vai ser o sucessor da soma dos 2 números mais elementares, o m e o númerozinho que está aqui dentro. Ok? É assim que a gente construiu, tá? Hoje a gente vai provar algumas outras coisas em Ivan, que é o que você me perguntou, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que a gente vai provar aqui hoje, tá? Deixa eu ver se é o que está nas minhas notas de aula. A gente vai provar que o 0 é um elemento neutro da soma, tá? No caso dele entrar aqui à esquerda. No caso dele entrar à direita, está óbvio, porque eu já defini assim, tá? Agora, o que eu quero provar é que 0 mais qualquer número n é o mesmo número m. Eu quero provar isso aqui, porque eu não sei se isso é verdade. Eu falei para vocês, a gente testou aqui, rodou um caso particular e falou, olha só, tá vendo o que está acontecendo? Mas eu quero provar. Agora eu quero falar, cara, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Com base... E aí que a gente vai ver como construir essas provas, tá? A definição da multiplicação, tá? A gente definiu a partir de 2 regras. M vezes 0 é 0, que é a primeira linha está descrevendo exatamente isso, tá? O número m vezes 0 é 0. E a segunda linha está dizendo o seguinte, m vezes n mais 1, que é o sucessor desse número n, tá? Eu gostaria que fosse m vezes n mais n. Isso aqui, tá? E é exatamente isso que está escrito aí. Então, repare, ó. Essa multiplicação vai ser a soma de uma coisa vezes n, tá? Uma coisa vezes n. Uma coisa que está lá entre parênteses, mais n, né? Vezes não. Soma. Uma coisa mais n. Que coisa é essa que está entre parênteses? A multiplicação de m vezes n. Exatamente o que está ali do lado esquerdo ali da tela. Ok? E aí aqui eu estou apresentando para vocês, está lá na nota de aula com mais detalhe, mas estou apresentando aqui a função exponencial, tá? Porque eu quero fazer uma prova usando essa função exponencial aqui, porque ela é menos óbvia. É um caso menos bobalhão, assim, de prova aí no meio do caminho, tá? Não é muito complexo ainda, mas é um caso menos bobalhão, porque ele implica ter que fazer uma segunda prova. Eu não vou fazer a segunda prova, mas ele implica olhar para você e falar, olha, isso aqui, esse resultado, implica que você tem que parar aqui nesse momento e fazer uma outra prova, para poder garantir que essa primeira está certa, tá? É verdadeira, né? Então vamos lá, olha só. Exponencial, o que eu estou tentando dizer é m elevado a 0, tá? Eu gostaria que fosse o número 1, e é o que eu defini lá. M elevado a 0 é o sucessor de 0, é o que é o número 1. M elevado a n mais 1, que é o teste aí, é o que está na segunda linha, né? Exponencial expinad. M, que é a base, elevado ao sucessor de n, tá? Eu gostaria que isso aqui fosse m elevado a n vezes m, que é o que a gente espera de um resultado aqui qualquer com os números naturais. A gente espera que isso aí aconteça, tá? E é o que eu escrevi aqui. Eu vou multiplicar uma coisa que está entre parênteses por m, que está lá, ó, uma coisa entre parênteses, né? Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, vezes m. O que está entre parênteses? M elevado a n. Todo mundo consegue sacar isso? E repare, tá? A partir dessas 3 regras aqui, eu gerei as 3 funções, tá? O que eu quero fazer aqui hoje com vocês tá bom, vamos começar a provar outras propriedades para mostrar para vocês a sistemática das provas, tá? E a ideia básica aqui é fazer provas por indução. Deixa eu fazer provas por indução,
E eu vou definir 3 tipos de indução aqui com vocês, tá? Vão ser extremamente comuns, vocês vão querer fazer, tá? Essa indução, primeira coisa, é um princípio matemático, tá? Que parte da ideia de que, vamos lá, vamos primeiro aqui ver tipo, qual que é a ideia básica, tá? Parte da ideia de que, se eu tenho um caso, que eu vou chamar de um caso base, tá? Um caso particular, repare, não precisa ser o zero, é um caso particular. Se eu consigo descobrir aí no meio do meu conjunto um caso particular, onde uma determinada propriedade, que eu vou chamar aqui de P de N, tá? É verdadeira, e tá? Eu tenho uma regra que, a partir desse caso particular, eu consigo gerar um outro caso particular, por exemplo, um quadradinho amarelinho, tá? Eu consigo provar alguma coisa sobre esse amarelinho. Essa que é a ideia, tá? Eu preciso ter um caso particular e eu preciso ter uma forma de, a partir do caso particular, construir um novo elemento daquele conjunto. Tudo bem? E aí, repare, se eu tenho uma regra que pega um caso particular e constrói um novo, eu parti do branquinho e eu construí o amarelinho, nada me impede de usar a mesma regra, por isso que eu vou fazer setinha branca, e construir o próximo elemento, o outro elemento, que é o vermelhinho. Beleza? E a ideia é que, se eu provei que uma determinada propriedade P é verdadeira para o quadradinho branco, e eu estou provando que a seta branca não modifica essa propriedade, quando eu construo um novo elemento, o que eu estou afirmando, o que eu vou poder concluir é que a mesma propriedade vai ser válida para o quadradinho amarelo, vai ser válida para o quadradinho vermelho, vai ser válida para o quadradinho, sei lá, azul, tá? Vai ser válida para o quadradinho verde, tantos quantos outros quadradinhos ou tantos outros elementos eu consigo construir a partir dessa mesma regra, partindo do mesmo elemento, do mesmo caso particular, que no meu caso é o quadradinho branco. Tá? Esse quadradinho branco, então perceba que eu vou começar a dar alguns nomes. Esse quadradinho branco eu vou chamar de caso base. Eu vou precisar fazer uma prova para esse caso particular, que eu chamo de caso base, e a setinha implica que eu preciso conseguir provar o meu teorema, tá? Vamos lá, preciso provar que a seta, a construção de um novo elemento, não destrói a propriedade. Eu vou chamar isso aqui de passo indutivo. Indutivo. Okay? Essa que é a ideia básica. Eu tenho um caso particular, eu provo uma propriedade desse caso particular. Eu tenho uma regra que, a partir do caso particular, constrói outros elementos. Então, a segunda parte da minha prova envolve provar que a regra não destrói minha propriedade. Tá? Quando eu consigo combinar isso, tá? A prova no caso base e a prova no caso indutivo, eu tenho uma prova de que a tal propriedade P é verdadeira para todos os elementos desse conjunto aí, dos quadradinhos coloridos, por exemplo. Ok? Isso aqui, esse processo aqui, a gente vai fazer ele, tá? Então, a gente tem que identificar um caso base e um passo indutivo, tá? O caso base para a gente aqui, a gente vai construir tanto os dois casos, tá? A partir da estrutura do tipo. Então, perceba uma coisa. A gente construiu esse tipo NAT dessa forma, né? O NAT, ele é o zero ou ele é o sucessor de alguma coisa que é o NAT. Imediatamente eu consigo identificar que esse zero, esse elemento zero, serve de caso base para mim. Tá? Por quê? Porque a alternativa a ele, a forma, né, o sucessor de um número natural, é uma regra que está me dizendo, olha, se você me dá um número natural, eu construo outro número natural para você. Tá? Mas de onde que eu começo? Eu começo sempre do zero. Tanto é que todos os números aqui, tá? Todos os números aqui que você pode construir, eu estou mentindo um pouco, já a gente melhora, mas numa primeira aproximação, todos os números, eles vão ser um monte de aplicações dessa função aí, sucessor, mas sempre aparece esse zero, que é o caso base, é o caso que para essa recursão aí. Tá? Opa, beleza. Então, vou construir a indução, que eu vou chamar de estrutural, tá? Testando ou fazendo a prova justamente nessas partes aí, tá? Deixa eu mexer isso aqui um pouquinho.
Ixi, caramba. Isso aqui fez o que eu não gostaria. Ah, isso aqui, beleza. Consigo mexer para cá, beleza. Ok? Então, para essa prova por indução estrutural, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas coisas, tá? E já especializando para esse caso aqui, para esse tipo específico, que é o tipo NAT. Eu preciso fazer uma primeira prova, que é o que eu estou chamando aqui de caso base. Eu preciso verificar se a minha propriedade vale para esse caso particular, que é o zero. O passo indutivo, eu preciso verificar, tá, se a minha propriedade, a propriedade que eu quero provar, ela é verdadeira para esse caso aí, sucessor de N, assumindo, e aí perceba uma coisa, tá? Assumindo que P de N, é a propriedade que eu quero provar, é válida para esse número N, para esse elemento N. Porque o que eu estou dizendo para você, tá? Olha que vamos lá, porque isso aqui muita gente vai se confundir. O primeiro caso base lá que eu estou falando é, olha, eu tenho que provar a propriedade P para esse elemento branquinho aqui, tá? O segundo caso, o passo indutivo. Eu quero, começando a partir de qualquer um desses caras aí, tá? Provar que se a propriedade P for verdadeira para um cara particular aqui desse, por exemplo, imagina que eu estou usando o vermelho, tá? Eu quero provar que, sabendo que, ou partindo da ideia de que a tal propriedade é válida para o carinha vermelho, eu quero provar que ela também é válida para o carinha azul, tá? E por quê? Porque eu quero provar a setinha. Eu não quero provar uma setinha particular, que começa no branco e termina no amarelo, tá? Eu quero provar que a setinha pode começar em qualquer dos elementos aí. Se o anterior for válido, tiver a propriedade, o próximo também vai ter. Vai ficar bem claro nos exemplos que eu vou fazer para vocês, tá? Mas repare, isso aqui, essa ideia do assumindo alguma coisa, tá? Que é o caso anterior, isso aqui vai gerar bastante confusão nas provas. Tenho certeza que é o ponto onde eu vejo todo mundo se confundindo nessa história de indução. Pô, professor, por que eu posso fazer esse passo aqui, no meio da prova? Ah, vocês vão ver que é bem mecânico, tá? Ah, isso aqui, você tá vendo lá na definição, é isso, você substitui, tal, tal, tal. Aí alguma hora você vai falar, beleza, usando o passo indutivo, usando a hipótese de indução, que é isso aí, o assumindo P de N. Aí, nessa hora, vai bugar a cabeça de um monte de vocês. Vai falar, cara, porra, por quê? Ah, por quê? Porque eu estou fazendo isso. Eu estou assumindo que o meu elemento anterior tem a propriedade que eu quero provar e que eu consigo, a partir disso, construir o próximo. O que eu estou dizendo é que a setinha, ali no meu desenho, não destrói a propriedade que eu quero provar. É isso que eu estou tentando fazer. Segundo tipo de indução que vai poder ser construída, tá? É o que a gente vai chamar de indução completa. É o que eu vou chamar assim, pelo menos. Não achei um bom nome para ela, tá? Porque ela é só uma coisa que acontece que a gente nem está dando muita importância. Mas isso aqui vai ser importante. Vamos lá. Esse successor, essa função, tá? Se eu perguntar aqui, dê uma olhada aqui no meu terminal. O tipo dessa coisa, tá? Successor é uma função de NAT para NAT. Tá? Eu dou um natural para ele, ele constrói outro natural para mim. Só que lembra que todo tipo tem um elemento que a gente chama de bottom, que tenta capturar aquela noção de erros, né? Ou deu um erro de computação, ou tem uma computação infinita que não tem fim, tem um erro. Isso quer dizer que existe um elemento nesse conjunto dos números naturais aí, como eu defini, que é esse cara aqui, ó, o sucesso do bottom. Tá? Esse cara existe, esse cara aqui. Existe um outro cara que é, por consequência, que é o sucesso do bottom é um número natural, o sucessor do bottom também é um número natural e também existe. Agora, se esse cara aí é um número natural, o sucessor do bottom também é um número natural. Completamente bem definido, válido e tudo. Tá? Todos esses caras existem. Tá? Só que esses caras são meio problemáticos para a gente aqui.
Porque perceba, eles estão modelando números que tecnicamente não são os números que eu gostaria que isso aqui não existisse. Tá? Eu gostaria que o sucessor de 1, ou o sucessor do 0, fosse o número 1. E ponto, e não tivesse mais nada. Só que tem um outro sucessor de alguma coisa, que é esse bottom, que é um número natural também, na minha representação. Tá? E aí, repare, esse cara não tem como é que eu posso dizer? Não tem um correspondente lá nos números naturais mesmo, lá na matemática. Tá? Esse cara, pelo menos, repare, meu tipo representa mais coisas do que os números naturais. É tipo isso que eu estou falando. Tá? Isso aqui não é inútil. Isso aqui serve para alguma coisa. Tá? Isso aqui serve, isso aqui tem bastante utilidade. Só que eu preciso falar, opa, esse cara aqui é um problema também para mim. Porque é como se eu não tivesse só uma caixinha branca lá na minha sequência de caixinhas. É como se eu tivesse uma outra caixinha, sei lá, vou chamar de bolinha branca, tá? Que gerasse esses outros caras aqui também, ó. Tá? Só que ele gera não só esses caras, como ele gera bolinha amarela. Que é, por exemplo, lá o successor do bottom, tá? E ele também gera bolinha vermelha, como se fosse isso, tá? Todo mundo aqui mora no meu tipo, ó, que é o sucessor do bottom, ok? Todos esses caras aí fazem parte do meu negócio. Então, se eu quero provar alguma propriedade para todo o conjunto, todos os elementos desse NAT, eu preciso provar também alguma coisa a respeito desse bottom, tá? Então, vou precisar de 3 casos. O caso base, que é o 0. O caso do bottom, que é um segundo caso base. E o passo indutivo, como eu tinha antes. Passo indutivo. Ok? Vamos lá, porque quando eu faço uma prova, eu provo uma coisa, quando eu faço outro tipo de prova, eu provo uma coisa diferente. Tá? Quando eu faço esse tipo de prova aqui, eu estou provando uma determinada propriedade P, vai ficar bem claro, já vou fazer exemplos, tá? Mas eu estou provando uma propriedade P para todos os elementos desse conjunto NAT, inclusive esses que são meio esquisitos, tá? Que eu vou chamar de números parciais. Professor, Tá? Diga, filho. é porque, pelo que eu entendi, a indução estrutural, ela não garante que, ao realizar a setinha branca no bottom, o bottom ainda vai possuir a propriedade P de N. É isso? Exato, exatamente o que você falou. Olha só, quando eu faço esse tipo de prova aqui, estrutural, sem considerar o bottom, tá? O que eu estou afirmando, eu vou estar provando que a propriedade P é verdadeira para todos os números desse conjunto NAT, exceto esses números parciais aí, exceto os números que são construídos com esse bottom, tá? Que eu vou chamar de números finitos. Tudo bem? Então, eu provo para todos aqueles números que são bem comportados, tá? As provas que eu vou fazer, vocês vão ver várias propriedades aqui, são dos números que vocês estão acostumados, são esses números finitos. Eu vou fazer algumas provas de alguns resultados usando esse número parcial, que vocês vão olhar e falar, cara, isso aqui é estranho, mas tá lá, tá? Tem um terceiro caso, Eduardo, que é o seguinte, que é o caso quando eu quero incluir só esses números parciais na minha prova e não os números finitos. Eu quero incluir só os números que são meio mal comportados, tá? Que eu vou chamar de indução parcial. Apesar de que é um nome meio ruim, talvez, tá? Mas eu vou chamar assim para ficar fácil de lembrar lá que tem a ver com os números parciais. Que eu vou fazer provando o caso do bottom e o passo indutivo. Sem incluir o caso base. Então, o que eu estou fazendo é meio que provando, lá na minha sequência de coisinhas coloridas, né? Eu gosto dessas analogias. Ó, o estrutural, eu estou provando alguma coisa somente sobre as caixinhas, os quadradinhos. A indução completa, eu estou provando alguma coisa que diz respeito a todos esses elementos, tanto os quadradinhos quanto as bolinhas. Na indução parcial, eu estou provando alguma coisa somente sobre as bolinhas. E eu não falo nada sobre os quadradinhos. Por que a gente provar algo sobre elementos mal comportados é útil?
Cara, não sei, pode ser, não sei. Aí você tem que entrar na selva e na hora que aparecer alguma coisa que parece ter alguma utilidade para você, Ok. ok? Ó, assim, tô exagerando, né? Onde que eu já vi, tá? Concretamente, essa história aí do provar só nos casos que são, entre aspas, mal comportados, né? Quando eu estava na Suécia lá, a gente usava listas para modelar sequências tipo streamings, né? Sequências de dados que tipo, um determinado processo está gerando, tá? Por exemplo, eu tenho meu processador e ele gera uma sequência de dados para mim, tá? Sequência de resultados dos resultados das instruções, por exemplo. E aí, o que a gente fazia lá era o seguinte, cara, foi mal, gente, deu um barulho que eu não sei o que era. Vamos lá. Eu provei lá um teorema quando eu estava lá, tá? Porque é o seguinte, a gente escrevia um determinado programa que falava, olha, isso aqui é como o meu. Deixa eu desenhar melhor, tá? O que eu fazia era o seguinte, eu estava, por exemplo, projetando um processador, projetando um sistema. Aí eu vim aqui e fazia um modelo do sistema. O modelo é o programa em Haskell, tá? Tipo, usando uma biblioteca específica que a gente desenvolvia, era o programa. E aí eu falava o seguinte, olha, então tá bom, esse modelo é uma referência para quem for implementar. Isso aqui tem que virar um chip mesmo, tá? Tem que virar um chip de computador. Um chip lá com as perninhas, coisa toda. Uma coisa física. E isso aqui virava o que a gente chama de modelo dourado, né? Um golden model. Que era o seguinte, toda vez que o cara que for testar isso aqui tiver alguma dúvida, tá? Em relação a como tem que ser o comportamento desse chip, da coisa física, esse chip tem que se comportar exatamente como o modelo diz que tem que ser. Tá? Então eu dava uma especificação, só que eu não dava só uma descrição, eu dava um programa para ele. Aí eu falava, então tá bom, você pode escrever software para esse chip, e o software, na hora que você executa no modelo, ele vai executar e vai dar resultados. Tá? E aí eu tinha que ter uma certa garantia, porque no modelo tinha esses casos meio patológicos, por conta da linguagem. Então o bottom aparecia lá. Tá? O que eu faço se o modelo entra num loop infinito? Eu preciso comunicar isso para o meu projetista lá. Tá? E aí eu fazia provas que tinham a ver com esse bottom, porque tem a ver com essa história do loop infinito. Tá bom, se o meu programa aqui, se o modelo entrar num loop infinito em algum momento, é isso que tem que acontecer. Percebe? Alguma utilidade. Mas são casos um pouco mais específicos mesmo, assim, meio abstratos. Tá? Normalmente o que você vai querer fazer é o estrutural ou a completa. Normalmente a completa, você tenta sempre fazer a completa, mas quando você não consegue provar alguma coisa lá para o bottom, aí você tipo, ignora o bottom e cai no caso estrutural. Tipo, normalmente é isso que a gente faz. Não, eu entendi. Eu gostei do seu exemplo de para que função da indução parcial, né? Uso. Curti. Provavelmente tem mais usos, mas eu confesso que eu não sou especialista nisso. Não, obrigado. Então, é o seguinte, então vamos lá, deixa eu fazer exemplos, tá? Quero fazer pelo menos 2 exemplos e o teorema da fusão e o folding. Vamos lá, que o tempo está curto hoje para mim. Então vamos lá. Acompanhem aqui, tá? Ó, isso aqui, vocês vão precisar estar de olho nessas 3 funções aqui o tempo todo, tá? Porque perceba, isso aqui são as verdades que o meu compilador compreende, tá? Em qualquer momento, se eu chegar lá e falar assim, add nat m0, eu consigo decidir alguma coisa, m. Eu quero provar o seguinte resultado, tá? E eu vou abusar um pouco da notação. Deixa eu introduzir a notação. Eu vou dizer aqui, add nat m n. Eu vou notar assim, tá? Vou dizer que é m mais n. Tudo bem, gente? Muito cuidado, porque m é o que está do lado esquerdo do sinal de mais, n é o que está do lado direito do sinal de mais. Esquerda com a esquerda, direita com a direita. Tá? Porque perceba uma coisa que não é o que, deixa eu ver o que eu vou provar, não é o que eu vou provar, mas é algo que vai aparecer provavelmente na lista de vocês. A próxima lista vai ter a ver com fazer algumas provas dessas, tá? Por exemplo, provar que isso aqui é igual a n mais n. Por exemplo, que é igual a, né? Falar que é a de nat n m. Repare, eu não estou dizendo isso.
Em nenhum momento eu tenho nada que possa me permita afirmar esse step aqui, ó. Eu teria que provar isso, tá? Então, isso é uma das coisas interessantes de você provar. Se isso aqui se essa operação é comutativa, né? Você pode trocar os termos de lado, tá? Tá, vamos lá. O que eu quero provar aqui para vocês? A primeira prova, né? Eu quero provar a seguinte propriedade, ó. P de n vai ser o seguinte. 0 mais n é igual a n. Repare que o que eu estou dizendo é 0 mais n eu quero que seja n. Repare que o outro caso, tá, que é n mais 0 igual a n, ele é óbvio, tá? E ele tem que ser óbvio para vocês porque n mais 0 já está previsto aqui. Ele é óbvio por construção da função. Tudo bem? Essa propriedade aqui é verdadeira porque eu declarei assim verdadeira na construção da minha função. Eu não preciso provar nada, é simplesmente olhar aqui e falar, pô, tá na definição da função. Ponto final, tá? Agora, esse caso aqui, 0 mais n é igual a n, não está aqui nos casos que eu já enumerei, e eu quero provar isso. Tudo bem? Eu tenho dois caminhos, tá? O primeiro deles é provar diretamente, que é como eu vou fazer aqui, tá? Por indução direta dessa propriedade. A segunda possibilidade é provar que essa operação de mais é associativa. Você pode inverter a ordem dos fatores e não vai alterar o resultado. Mas você precisa provar isso também, tá? Repare que só da definição da sua função você não tem, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero fazer. Eu vou fazer a indução nessa variável n, tá? É bem óbvio que eu tenho que fazer a indução nessa variável n, porque só tem uma variável do lado de cá, tá? Agora, já a gente vai fazer um caso que tem mais de uma variável envolvida e eu vou poder escolher qual variável eu faço a indução. E aí, eu vou fazer um caso, eu vou fazer uma possibilidade, na nota de aula tem a segunda possibilidade lá escrita, tá? Não é fácil decidir qual variável fazer, tá? Não é fácil, não tem uma boa regra. Eu vou dar aqui uma heurística para vocês, mas normalmente pode ser que vocês façam uma escolha e aí fica complicado pra caramba. E quando eu digo complicado, você faz a prova, mas você acaba implicando ter que fazer outras provas no meio do caminho, intermediárias, tá? Não tem uma regra geral para isso, sim, a experiência diz. Eu vou dar uma heurística para vocês que acaba funcionando razoavelmente bem, tá? Mas realmente tem que ter um pouco de paciência. Mas vamos por partes. Então, eu quero provar isso aí. Caso base, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que provar, o caso base. Caso base. Então, eu quero provar que, tá? 0 mais, eu vou escrever direto, 0 no lugar do n, tá? É igual a 0. É isso aqui que eu quero provar, ok? Então, vamos lá. Eu vou olhar o lado esquerdo da minha igualdade. E lembrando, para uma coisa ser igual a outra, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Então, eu posso olhar em separado o lado esquerdo para ver se eu consigo simplificar, se eu consigo diminuir a complexidade dele. Beleza? Então, vamos lá. Olhar o lado esquerdo da equação. 0 mais 0. Opa! 0 mais 0. Olha na definição aqui. M, qualquer coisa, mais 0 é M. Tá? Então, eu estou dizendo que 0 mais 0 é 0 por conta da primeira linha lá da definição da função de soma, tá? Se a primeiro lado esquerdo reduziu para 0 e o lado direito é 0, então isso aqui é verdade. É simples, é um caso bem trivial, tá? De observar. Segundo caso, que é o caso indutivo, tá? Eu quero provar que 0, eu quero verificar, né? 0 mais o sucessor de n, repare, ó, o sucessor de n, tá? É igual ao sucessor de n. Vou trocar n pelo sucessor de n. Tudo bem? Assumindo, e aí perceba, assumindo que esse caso aqui é verdade, para o caso n. Tá? Então, estou dizendo o seguinte, olha, eu vou partir da ideia de que 0 mais n é igual a n, eu não vou discutir esse assunto, e eu quero verificar se 0 mais o sucessor de n é igual ao sucessor de n. Tá? Eu estou partindo do n, assumindo que é verdade, e eu quero provar se a regra de construção do sucessor, né, do próximo, se ela funciona, se ela mantém a minha propriedade. Tá?
Então, vamos fazer o mesmo caso aqui, ó. Vou olhar o lado esquerdo da equação, tá? Aí, olha só uma coisa. 0 mais sucessor de qualquer coisa, tá? 0 mais sucessor de qualquer coisa. Opa, tem uma regra que eu posso usar aqui, ó, na definição da minha função, tá? Dessa função mais. E é isso que eu digo quando é bem mecânico, tá? Você pega lá o lado, a sua equação e fala, beleza, esse padrão, eu tenho alguma informação sobre ele? Tem, olha aqui na minha função, tá? O que eu defino a minha função é verdade, tá? Então, vamos lá. Estou dizendo o seguinte, m mais o sucessor de n é igual ao sucessor de m mais n. Então, posso reescrever isso aqui assim, né? Sucessor de m, quem que é o m ali? 0, que é o que está do lado esquerdo. Quem que é o n, tá? É o n que está aqui dentro, né? Beleza? Tudo bem, gente? Isso aqui tem que ser igual ainda ao sucessor de n. Aí, vamos lá. Sucessor de 0 mais n. Opa! 0 mais n, tá? Não é justamente a propriedade que eu quero provar. Olha lá, 0 mais n é n. Então, eu vou assumir, isso aqui é o que a gente chama de passo indutivo, tá? Eu vou assumir que aquela propriedade é verdade. Então, isso aqui, vou poder dizer que isso aqui é igual a sucessor de n, tá? Esse aqui, normalmente, é o passo confuso, tá? E aí, repare, do lado esquerdo da equação, ficou igual do lado direito da equação. Isso quer dizer que isso aqui é verdade, tá? Então, o que eu acabei de provar? Tá? Que 0 mais n é igual a n para todo n do conjunto dos naturais, excluindo, como é que eu vou dizer isso? Eu vou chamar assim, tá? Natural estrelinha. Natural estrelinha é o conjunto de todos esses nats, exceto aqueles parciais. Tudo bem? Só para ter uma anotação aqui. Eu acabei de provar isso aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida nisso aí? Eu vou para um segundo caso que é um pouquinho mais elaborado. Para uma segunda propriedade aí dessas funções que é um pouco mais elaborada. Tem alguma coisa no chat? Alguém podia ser o secretário da turma e ver o chat para mim, né? Tem nada no chat, então vou seguir. Beleza, então vamos para outro exemplo. Quero provar o seguinte, quero provar uma propriedade em termos dessa função exponencial aqui, tá? Repare que essa exponencial, recapitulando, eu disse que a primeira linha dela lá, a definição, está dito o seguinte, m elevado a 0 é igual a 1, que é o sucessor do zero, é o que a primeira linha está dizendo, abusando um pouco da minha anotação, tá? Mas dá para entender. A segunda linha está dizendo o seguinte, m de elevado a n mais 1, eu quero que seja igual a, tá? M elevado a n, que é o que está dentro do parêntese ali, vezes m, que é o que está lá na multiplicação, tá? Então, isso aqui são as duas coisas que estão escritas lá, na definição da função, tá? Então, eu gostaria de provar o seguinte resultado, tá? Que x elevado a m mais n é igual a x elevado a m vezes x elevado a n. Eu gostaria de provar que isso aqui é verdade para qualquer m e n. Beleza? É isso aqui que eu quero tentar provar, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Caso base. E aí, olha só um certo dilema aqui para a gente, tá? Repare que lá no meu teorema eu tenho três variáveis, né? X, M e N. Tá? São três números naturais arbitrários, quaisquer. Tá? Eu posso vir aqui escolher em qual dessas variáveis eu vou fazer indução. Se eu vou usar o X, se eu vou usar o M ou se eu vou usar o N. Tá? Aqui eu vou fazer fazendo a indução nessa variável N. Tá? Usando a indução nessa variável N. Por quê? Tá? Repare aqui uma coisa. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Isso aqui, lá na minha anotação lá da função, é espinat m espinat de x
X e adnat M, M. Tudo bem? Todo mundo... Isso aqui é o que está escrito ali do lado esquerdo, tá? Do lado direito. Esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui, traduzindo, ele vai ser multinat. Aí tem o primeiro termo que é expnat x, m. E um segundo termo que é expnat x, n. Beleza? Isso aí é o que eu estou tentando provar, tá? Eu só fiz aquela anotação ali, matemática ali que a gente está acostumado para ficar um pouco mais simpático, tá? Mas é isso que eu estou tentando provar, que isso aqui é igual aquilo ali, tá? Essas duas expressões, né? Olha só uma coisa. Olha só, repara uma coisa. A adnat, a variável n, está aparecendo do lado direito aqui, ó, de alguma coisa, tá? De uma subexpressão, né? E essa variável n aparece dentro de uma coisa que é uma expressão maior que está do lado direito da exponencial, daquela expnat. Do outro lado da expressão, do lado direito da equação. O n está aparecendo do lado direito do exponencial, e esse termo aqui, ó, que tem n dentro dele, está aparecendo do lado direito da multiplicação. Todo mundo percebeu? E por que eu estou escolhendo esse n? Porque na definição da exponencial, do multiplicação e da soma, os dois casos que eu defini, ó, a indução, né, é em termos da variável que está do lado direito, tá? Então, a heurística que eu vou sugerir aqui, porra, tudo que aparece aqui, ó, expnat n, eu vou ter uma equação já verdadeira lá na definição da minha função, tá? Então, isso tende a facilitar a prova, porque você vai simplesmente fazer uma leitura mecânica do que está acontecendo aqui dentro. Opa! Vai fazer uma leitura mais mecânica. Pergunta, quem está falando comigo? Eu tô falando. Diga. Fala, Eduardo. Se eu fizesse a indução com M, seria o mesmo trabalho? Não seria. Nas notas de aula eu faço com M. Então, mas é porque se eu fizesse x de n mais m igual a x de n vezes x de m. Tipo, Mas se eu trocasse a ordem arbitrariamente ali da soma e da multiplicação. Mas aí é provar outro teorema. Ia provar outro. Ok. Isso. Eu vou adiantar aqui para você, mas leia na nota de aula. Isso que você está querendo fazer, ó, fazer a indução do jeito que está aí, tá? A mesma propriedade. Fazendo na variável m, acaba implicando que você tem que provar isso aí que você acabou de falar, que x de m mais n é igual a x de n mais m, tá? Exponencial, né? E que a multiplicação também você vai poder trocar um lado com o outro. Ah, tá. Lá no meio do caminho, você acaba descobrindo que, porra, eu quero transformar isso naquilo, para poder ficar um lado da equação igual ao outro. Aí você fala, beleza, eu vou fazer, pá, tá? Mas para fazer isso aqui, eu vou precisar guardar, eu vou precisar deixar pendurado lá uma prova falando, olha, esse passo aqui eu assumi que é verdade, mas eu preciso provar ele no meio depois. Entendeu? Aqui vai acontecer também uma coisa dessa, tá? É porque aqui acontece menos. Eu vou mostrar que só acontece uma vez. Lá no M aparece mais vezes. Aparece mais você tem que fazer intermediários. Beleza? Entendi. Então vamos lá. Então todo mundo entendeu meio que a heurística, tá? Por isso que eu vou fazer a indução na variável n, tá? E o que é fazer a indução na variável n? Eu vou olhar o caso base, que é o zero. Vou substituir o n por zero e vou olhar o caso indutivo, que é substituir o n por sucessor de n e ver o que acontece. Beleza? E aí construir. Todo mundo de acordo? Tá. Ninguém falou nada, então vou assumir que está todo mundo de acordo. Então, vamos lá, vamos por partes aqui. Então vamos lá. Primeiro caso base, tá? Isso aqui é a propriedade que eu quero provar, tá? Lembra disso aqui. Isso aqui que eu quero olhar o tempo todo. Então, primeira coisa que eu quero provar, ó, vamos lá. Vamos olhar o lado esquerdo da equação, left hand side, tá? Vou anotar assim. Do lado esquerdo da equação eu tenho o seguinte. Eu vou ficar com isso aqui, né? X elevado a m mais 0. E eu quero descobrir o que é isso, tá? Agora, repare que m mais 0, opa, tem a ver com a função soma. Tem alguma coisa lá na função soma que me diz... Ó, repare, tá? Deixa eu melhorar aqui, para ficar mais claro. Depois eu vou mais rápido. Isso aqui, eu estou falando o seguinte.
exp nat x, e a segunda coisa aqui é ad nat m 0. É isso aqui que tem do lado esquerdo da equação. Tá? É isso que tem do lado esquerdo da equação. Então, o que eu preciso procurar é padrões lá nas minhas definições da função, das funções, que me permitam andar, que me permitam simplificar essa coisa aí. Tá? Isso que eu estou tentando fazer. Então, olha só. Se eu olhar o expnat, é expnat de x, e aí eu estou procurando esse padrão. Aqui eu tenho expnat de m, x e m tanto faz, são coisas arbitrárias, tá? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho sucessor, mas eu não tenho nada falando expnat de m e adnat de alguma outra coisa. Então eu não tenho padrões aqui para melhorar, tá? E o adnat, será que tem? Opa, o adnat tem, né? Porque olha só, adnat m0, que é o que está escrito lá dentro, é m. Então eu posso substituir isso aqui, eu posso dizer, tá, que isso aqui é x elevado a m. Porque vai ficar, né? Isso aqui vai reduzir para expnat x adnat m0. A definição da função adnat tem um padrão que fala que é m. Isso aí é x elevado a m. Todo mundo sacou o que eu estou fazendo? Quem não sacou, se pronuncia agora. Porque agora, tipo assim, agora eu vou começar a andar um pouco mais rápido. Então, se ninguém falou Bora nada, lá, eu vou seguir. então. Então, bora lá. Isso aí. O lado direito da equação. Da mesma equação, tá? Que é esse lado aqui agora, né? Esse lado aqui agora, tá? Então, eu quero olhar e tentar reduzir, ó. X elevado a m vezes x elevado a 0. N virou 0. Esse é o caso que eu estou testando, tá? Então, vamos lá, ó. X elevado a m não tem muito o que fazer. A multiplicação não tem muito o que fazer, porque eu não vou encontrar esse padrão, exp alguma coisa lá na multiplicação. Agora, x elevado a 0 eu tenho, porque é o expnat, essa linha aqui, ó. Deixa eu marcar ela aqui. Essa linha aqui está aparecendo lá. X elevado a 0, ou m elevado a 0, é o sucessor de 0. Opa, então posso dizer que isso aqui é igual a x elevado a m vezes sucessor de 0, né? Que é, eu vou marcar assim, ó, sucesso de 0. Podia marcar só 1, né? É o sucessor de 0. Tá certo isso? Isso, sucessor de 0. Beleza? Sucessor do 0. Beleza. Então vamos lá. Seguindo. Quem que é o sucessor do 0? Tá? E a minha ideia agora é procurar um padrão que me permita reescrever sucessor de 0. Só que olha só um negócio aqui. O sucessor... peraí que tá ruim isso aqui. Perdão, vamos lá. Olha só. Eu tenho uma coisa multiplicada por sucessor de outra coisa. Então, lá na multiplicação, eu tenho ó, uma coisa multiplicada pelo sucessor de outra coisa. Então, posso substituir esse padrão aqui, tá? Por esse que está do lado de cá. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vai ser soma de alguma coisa multiplicado, que é m vezes m. Quem que é o m? Tá? É o x elevado a m, né? X elevado a m. É o que está do lado esquerdo da multiplicação. Vezes o que está do lado direito da multiplicação sem o sucessor. Né? Então, é 0. Isso aqui está do lado esquerdo de uma soma. E do lado direito da soma, que é o mzinho, é o lado esquerdo lá da multiplicação. Beleza? Então, simplesmente reescrevi isso aqui, tá? Ó, qualquer coisa vezes o sucessor de outra coisa, qualquer coisa vezes o sucessor de outra coisa, vai ser soma. Do lado esquerdo da soma tem multiplicação, tá lá. O lado esquerdo da multiplicação tem m, que é o primeiro termo que entrou, que é o x elevado a m, tá aqui, vezes o que tá aqui dentro do sucessor, eu só peguei aqui, eliminei o sucessor, mais, que é dessa soma aqui, do lado direito da soma, o m, que é o que tá, esse cara aqui, né, x elevado a m, x elevado a m. Tudo bem? Seguindo. Opa,
qualquer coisa vezes zero tem um padrão lá, né? Qualquer coisa vezes zero, aqui é uma multiplicação, qualquer coisa vezes zero é zero, tá? Então, posso chegar aqui e falar, beleza, então isso aqui é zero mais x elevado a n. Tranquilo? Agora, a gente acabou de provar na prova anterior que zero mais qualquer coisa é qualquer coisa, né? A gente acabou de provar isso. Repare que isso não está aqui, ó, tá? Isso não está aqui. M mais zero é M. Zero mais alguma coisa, eu provei em separado, tá? Mas eu já provei, então posso usar e tipo, já sei que isso é verdade, tá? Então vou afirmar que é x elevado a n. E aí repare uma coisa. O lado esquerdo da equação simplificou para a mesma coisa do lado direito da equação. Isso quer dizer que isso aqui é verdade para o caso básico. Aquela propriedade lá. Todo mundo aceitou aí? Todo mundo? Beleza. Ninguém falou nada, Acredito então que sim. então vou seguir. É mais fácil ver do que fazer lá na hora, tá? Mas vamos lá. Se você nunca viu, é difícil também de fazer. Vamos lá. B. Quero fazer a indução, tá? Então, eu quero provar que... Então, vamos lá. É isso aqui que eu quero aqui agora. Ó. X, M mais o sucessor de N é igual a x elevado a M vezes x vezes elevado ao sucessor de N. Ok? Assumindo que isto aqui é verdade. Com esses MN que estão aí. Beleza? Eu quero provar essa expressão aqui, assumindo que essa aqui é verdadeira. Então, vamos lá por partes. O lado esquerdo da equação. Posso escrever o seguinte, tá? Cadê minha anotação aqui para não me perder? Caso sucessor. Vamos lá. X, M mais o sucessor de N, eu posso olhar e falar, opa, M mais o sucessor de qualquer coisa, eu tenho um padrão que está aqui, ó. M mais o sucessor de qualquer coisa, eu posso fazer alguma coisa a respeito, ó, tá? Então, posso escrever que isso aqui vai ser X elevado a M mais o sucessor é o sucessor de M mais N. É isso que está escrito lá na definição da função mais. Ok? Ok? Aí, olha só o outro padrão. X elevado ao sucessor de qualquer coisa. X elevado ao sucessor de qualquer coisa tem um padrão aqui, né? Essa segunda linha do exponencial. Exponencial de qualquer x, um m qualquer aqui, elevado ao sucessor de outra coisa. Opa, eu posso transformar nisso aqui. Então, vou transformar. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui vai ser igual a x, m mais n, elevado a m mais n, vezes x. É isso que está escrito lá naquela linha. Multiplicação do lado esquerdo, m elevado a n, eu fiz lá, tira o sucessor, vezes do lado direito da multiplicação, x, o próprio x. Tranquilo? Então, todo mundo acompanhando. Se alguém der bug aí no meio do caminho, me avisa. Tá? Vocês estão muito em silêncio, eu estou seguindo. Então, vamos lá. Opa! Olha aqui, porque esse aqui agora é o passo que gera confusão. Tá? X elevado a m mais n não é o que eu quero provar aqui? Tem a ver com o que eu quero provar aqui, certo? Então, eu estou assumindo que o que está na caixa amarela é verdadeiro. Então, eu posso usar aquele resultado. Então, eu posso falar o seguinte. X elevado a m mais n, eu estou assumindo que vai ser igual a x elevado a m vezes x elevado a n, repare, vezes x. Eu estou guardando aquele parêntese ali, e eu vou até aqui, para não confundir com x, eu vou usar só um pontinho, tá? Para multiplicação. Repare, é o que tem do lado esquerdo, é um termo inteiro, vezes o que tem do lado direito, tá? Vezes o x aqui. Deixa eu botar um pontinho também, porque esse x aqui está começando a ficar confuso. Professor, Pergunte. no meio da prova, a gente está utilizando o que nós estamos tentando provar. Isso não é circular, de certa forma? Não, porque eu não estou usando o que eu quero provar, tá? Olha só, e é isso que gera muita confusão. Demora um tempo até aceitar, Ivan. Olha
O que eu quero provar nesse passo é isso aqui, ó. O que eu estou provando é isso aqui, né? Nessa parte Sim. da prova. Eu não estou provando isso aqui. Deixa eu recapitular. Vamos por partes. Eu quero provar isso aqui. Eu quero provar isso aqui para qualquer NAT finito, tá? Sem considerar os parciais. Aí eu quebrei isso em duas partes. Essa prova. A primeira prova é, eu pego isso aqui e verifico o que acontece quando o n, que é a variável que eu estou fazendo a indução, quando o n é esse caso zero. Então, substituir, é bem óbvio aqui, né? Substituir n por zero, olhei o que acontece Sim, do lado esquerdo, olhei o que acontece do lado direito. Eu vi que são iguais, então isso aqui é verdade. Para aquele caso particular ali, ó, do zero. Aqui é a parte tranquila normalmente, tá? Agora aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou olhando o outro formato. O que eu estou tentando provar é que o sucessor, essa função sucessor, não destrói minha propriedade. Percebe que tem essa nuance, tá? Eu estou tentando provar que essa função, usar essa construção sucessor de alguma coisa, não destrói a propriedade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, tentando provar isso aqui, ó, tentando verificar se isso aqui é verdade, a aplicação lá do sucessor é verdade, sabendo que de onde eu estou saindo, a propriedade é verdade. O que eu estou falando é, começando num lugar qualquer, pode inclusive ter vindo de outro lugar, tá? Mas eu comecei a escolhi um N aqui qualquer, ó, o caso N. O que eu quero provar é que, se a propriedade em cima do N for verdadeira, tá? Eu quero provar que o sucessor, que é a setinha que me leva para o sucessor de N, certo? Eu quero provar que a seta não destrói a propriedade, sabendo que o N tem a propriedade. Partindo da ideia de que o N tem a propriedade. Pegou a ideia? Entendeu? Entendi. Por isso que não é provar o que usar na prova o que eu quero provar. Eu quero provar alguma coisa sobre esse pulo aqui, usando essa informação aqui, ó. Mas eu entendo que isso demora um pouco de tempo para aceitar. Eu devo ter demorado anos até aceitar isso completamente na minha cabeça. Mas sacou a ideia, né? Sim, agora eu entendi. Por isso que eu disse que esse aqui é o passo que gera confusão, que é o passo de usar a hipótese de indução. A hipótese de indução é essa aqui. Beleza? Então guarda esse resultado intermediário aqui, ó. Guarda esse pedacinho aqui. Vamos olhar o lado direito da equação. Tá? X elevado a m vezes x elevado ao sucessor de m. Tranquilo? X elevado a m elevado ao sucessor de m. Ó, x elevado ao sucessor de alguém, eu tenho um padrão, né? Que é esse que está aqui, ó. Que é o que está aqui direto. Tá? Então, vou substituir. Então, vai ficar, isso aqui tem que ser igual a x elevado a m vezes alguma coisa do lado direito da multiplicação. E aí, vamos lá. X elevado ao sucessor vai ser... olha do lado de lá, tá? É uma multiplicação. Do lado de cá tem o m, que é a base, então é x. Do lado... Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. É uma multiplicação. Do lado esquerdo tem alguma coisa, do lado direito tem um m. Quem que é o m? É o número que está do lado esquerdo aqui. Quem está do lado esquerdo aqui? É a base, né? Que é o x. Então, por isso que o x apareceu multiplicando aqui. Do lado direito vai aparecer, ó, uma exponencial de x, tá, da própria base e. Então, vai ficar isso aqui, né? X elevado a n. Tudo bem? E aí, olha só, Ivan, o que está acontecendo? Eu quero que esse cara aqui, que é o lado esquerdo da equação, seja igual ao lado direito. Eles são iguais, exceto se eu considerar que essa multiplicação é associativa, certo? Sim. Percebeu? Olha só o pulo, olha só que coisa, né? Se eu considerar que é associativa, eu posso eliminar esses parênteses. E aí deu certo. Tá? Só que eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade, porque não tem nada aqui, ó, na multiplicação que me diga que é associativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, isso aqui é verdade, considerando
considerando que a multiplicação, tá? Operação é associativa. Só que olha só o que eu estou fazendo. Eu estou me obrigando a gerar uma nova prova. Que nova prova? De que essa multiplicação é associativa. Ela é, tá? Eu estou afirmando sem fazer. Mas, obviamente, isso vai ser um exercício para vocês. Vai estar na lista lá em algum lugar, falar, provar que essa multiplicação é associativa. Mas agora percebeu que gerou uma prova necessária aqui, intermediária? Opa, eu só termino essa prova que eu comecei se eu provar que essa multiplicação é associativa. E existe a possibilidade de, escolhendo uma variável inicial diferente, por exemplo, escolhendo o m, não fosse necessário provar que ela é associativa. Assim, tipo, os resultados finais que a gente chega depende. Existe. Agora também existe os casos mais complicados, que é, em vez de eu ter que provar só uma coisa a mais, que é isso aí, eu tenho que provar 2, 3, 4, 5 coisas a mais. Que é o caso do M lá, quando você faz a indução no M. Você tem que provar 2 coisas em vez de 1. 2 coisas adicionais. Entendi. Sacou? Todo mundo pegou essa ideia aqui? Eu quero ir para frente para eu poder... Ixi, já está bem adiantado da hora, né? Então não vou conseguir terminar o que eu quero hoje não, porque senão eu vou ter que fazer correndo demais. Todo mundo sacou isso aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Agora é hora de perguntar, tá? Professor, Pergunta, vai. é porque eu entendi, uma coisa que eu percebi ao longo dessa sua explicação é que o senhor podia ter feito ao contrário, né? O senhor podia ter começado provando e ao longo as necessidades fossem vindo, você podia ir programando do outro lado, né? Para fazer o programa meio que validar o treco. Vamos lá, Eduardo. Olha o que você acabou de me falar. Repete o que você acabou de falar. Eu vou fazer exatamente o que você acabou de falar. Eu estou procurando a minha anotação aqui, cara, que é a função de subtrair. Ah, achei. Vamos lá. Olha o que você me falou. Professor, você podia ter começado provando alguma coisa e construindo o programa ao longo do programa que meio que, em vez de você ter que provar alguma coisa no meio do caminho, você simplesmente botar uma equação lá no programa que garante aquela propriedade que você precisa, não é isso que você está falando? Exatamente. Então, pronto, já que você provocou, vamos fazer, pode ser? Só vamos. Então, vamos. Vamos programar a função que subtrai. Vamos construir a função de subtração. A função de subtração é difícil de programar, tá? Ela não é impossível, mas ela é razoavelmente difícil de você programar, mesmo sabendo aqueles exemplos lá. Olha só uma coisa aqui, Eduardo, Ivan, todo mundo aí. O ADNAT, eu segui o mesmo padrão para todas elas, né? É o nome da função, um termo arbitrário, e aí 0 e o sucessor. 0 e o sucessor. 0 e o sucessor. Todas elas têm mais ou menos a mesma cara, né? Inclusive, a gente vai usar essa observação na próxima aula para abstrair isso aí, mas vamos por parte. Mas olha só, isso aqui te induz o seguinte. Se eu quiser fazer a subtração, a primeira coisa que você vai tentar é fazer subnat m0 alguma coisa, subnat m sucessor e alguma coisa. Na cara, mesmo padrão, certo? Se você tentar fazer isso, você vai ver que você não vai conseguir fazer a subtração. Você vai ver que vai ficar e não vai conseguir terminar de fazer a subtração. A subtração ela foge um pouquinho desse padrão, tá? Agora tem uma forma razoavelmente simples de construir a subtração a partir dessas propriedades, que é fazer exatamente isso aqui, Eduardo, que você falou. Vamos enumerar, e agora que eu quero fazer síntese, vamos enumerar que propriedade eu quero, ou quais propriedades eu quero para a subtração, pode ser? O que eu quero é, a partir de uma especificação, sintetizar o programa. Tem várias especificações possíveis, mas uma delas, tá? E assim, uma bem assim, já construída, sabendo que vai dar certo. A experiência diz que eu preciso mostrar casos que dão certo, depois passar para vocês casos que são um pouquinho mais chatinhos de fazer, para vocês irem fazer, tá? Por economia de tempo. Eu quero uma função de subtração que tenha a seguinte propriedade, que é bem natural, tá? Um número m mais n, se eu pegar esse número e subtrair n, eu quero voltar para o m. 2 mais 1 menos 1 é igual a 2. Parece bem natural fazer isso.
Tá? Vamos usar essa especificação. Pode ser, Eduardo? É bem arbitrário, tá? Eu tô jogando aqui falando, ó, a subtração tem que, pô, qualquer subtração razoável de números tem que ser desse jeito aí. Eu tava Tem que satisfazer imaginando isso um aí. M-0, né? Mas vamos lá. Por exemplo, podia colocar outras coisas, tá? Mas vamos colocar essa aqui, pode ser? Porque Pode. tem coisas melhores e coisas piores, tá? Mas sem fazer julgamento agora, sem dar nenhuma heurística de o que é melhor ou pior, tá? Vamos usar isso aqui, tá? Perceba que isso aqui pode ser um pouco melhor, porque ela implica que a função de mais que eu já tenho, tá? Vai gerar restrições adicionais para mim no meio da prova. Ela não vai deixar eu fazer qualquer coisa. Por isso que é interessante usar outras funções que você já conhece no meio da especificação, tá? Por isso que eu botei o mais aí. E não usei n menos 0 igual a n, por exemplo. Só isso, tá? É interessante ter mais informação, ter mais estrutura. E eu estou trazendo essa estrutura usando essa função mais, que eu já conheço ela. Tá? Então, vamos lá. Caso zero. O caso base, né? Então, caso zero. Então, vamos lá. O que eu quero provar, tá? Eu quero que m mais 0 menos n menos 0. Estou fazendo indução sobre a variável n, tá? Podia ser feita... Ó, vou destacar ela aqui. Podia ser sobre a variável m, tá? Escolhi fazer assim, eu não sei dizer o que dá outra, não fiz. É bem interessante tentar e ver se dá mesmo, se chega no mesmo programa, tá? Então, vamos lá. M mais 0 menos n, bom, m mais 0 menos 0, eu quero que seja igual a n. Só que olha do lado esquerdo, do lado da equação. Esse termo aqui, ó, eu consigo trazer a informação da soma. M mais 0, eu sei que é m, na definição da soma. Então, isso aqui é m menos 0 é igual a m. E aí, olha só uma coisa, Eduardo. Eu não tenho mais nada para falar. Porque esse menos eu estou tentando construir. É a função que eu quero construir. Eu preciso que essa equação seja verdade para que essa especificação seja atendida para esse caso zero. Isso diz para mim o seguinte, primeira coisa, que isso aqui eu vou precisar colocar lá na minha função. Isso diz para mim o seguinte, vamos lá, programando. Subnat, vou chamar assim, tá? É uma função que pega 2 nats e produz um novo nat. Subnat, vai precisar ter uma expressão que é aquela coisa ali primeiro. M0 é igual a M. Tudo bem? Para quê? Para que aquela primeira parte da prova seja verdadeira. Senão, eu já sei que a minha propriedade lá, a especificação, não será atendida. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Todo mundo está sacando o que eu estou fazendo? Eu parti de uma especificação e, para ser verdade, aquela coisinha que eu destaquei em azul tem que acontecer. Só que eu não tenho nada mais para manipular. Tá? Eu não tenho mais nada para falar do menos lá, porque eu não tenho nada do menos. Eu estou construindo o menos agora. Aquela linha azul tem que ser verdadeira. Então, o que eu vou fazer? E eu não tenho mais nada para trabalhar, eu vou adicionar uma equação na minha definição. Porque aí eu garanto que é verdadeira aquela linha azul. É o que eu acabei de escrever. Partiu? Faz sentido, né? Sim, sim. O outro caso, ó, o caso do sucessor de n. Eu quero que aconteça o seguinte. M mais o sucessor de n menos o sucessor de n seja igual a n. Eu quero que isso seja verdade, assumindo que isso aqui é verdade, tá? Assumindo que aquele lá de cima é verdade. Sabendo que é verdadeiro para o n, eu quero ver o que precisa acontecer com o sucessor de n, para também ser verdade. Então, vamos lá. M mais o sucessor, eu posso usar lá na soma, ó lá, M mais o sucessor, essa linha aqui, substituir, né? M mais o sucessor é o sucessor de M mais N. Menos o sucessor de N igual a M. Beleza? Usei alguma coisa do mais, que eu já conhecia. Tá? Aí, olha só que bacana que eu vou fazer aqui. Porque isso aqui é o passo indutivo que vai gerar confusão pra caramba. Agora, na mente de todo mundo. Eu não estou assumindo que isso aqui é verdade, ó, a hipótese indutiva é verdade.
M é igual ao que está do lado de cá. Então, posso substituir M aqui, ó, por aquele lado esquerdo lá de cima. Então, posso dizer que é M mais N menos N. Todo mundo aceita? Ou, sei lá, alguém tem alguma discordância em relação a isso? Ninguém falou nada. Aí eu vou olhar, porque a prova está pronta. Eu só vou deixar ela mais bonitinha, tá? Já está pronto o que eu preciso fazer. Só vou deixar mais simpático. Em vez de escrever sucessor de M mais N, eu vou chamar M mais N de K. Porque M e N são dois números arbitrários. Então, o M mais N é um número arbitrário também. Tá? É qualquer coisa. Tá? Então, vou escrever o seguinte. Vou reescrever só. Sucessor de K menos o sucessor de N é igual a K menos N. Tá? Onde o K, aqui eu estou considerando que é M mais N. Só que o K é um número arbitrário, porque o M e o N são arbitrários. Tá? Opa! Isso aqui eu não tenho mais nada para usar, né? Nenhuma outra informação. Essa marcar aqui de amarelo. Esse cara está escrito só em termos da função menos. Eu não tenho ninguém para falar. É preciso que, na hora da minha função menos, que isso aí seja verdade. Então, vou botar uma linha lá na minha função menos. Então, vamos lá. Subnat. O primeiro termo é sucessor de K. O segundo termo é sucessor de N. Isso aqui tem que ser igual a K, que vai ser, né, subnat, que é menos, uma coisa menos a outra. A primeira coisa é K, a segunda coisa é N. Se isso aqui eu não incluir na minha função, na definição da minha função, a linha amarela que eu destaquei não será verdadeira. Isso implica que a minha especificação não será atendida. Então, eu necessariamente preciso dessa linha aí. Todo mundo está vendo? E essa daí é a definição da subtração. Repare que ela é um pouquinho diferente das outras. Tá? Se eu tivesse botado aqui, ó, M, você vai ter um problema. Tá? Você vai ter um problema. Inclusive, desafio, sim, é um bom desafio tentar lá construir a parada com esse sucesso de K com um M aí no lugar. Porque, repare, você precisa de alguma coisa da estrutura desse M aqui, ó, do lado de cá. Não serve para qualquer coisa, só serve para esses casos aqui. Alguma dúvida? Você sacou, Eduardo, o que a gente acabou de fazer? Eu saquei, concordei que não é trivial fazer usando o M ao invés de sucessor de K. Só que minha nova pergunta é, então quer dizer que você pode ter uma função que você não entenda absolutamente nada da intuição dela, só que já que ela cumpre a propriedade que você está interessado, dane-se. Mas não é isso que a gente quer fazer o tempo todo? É porque normalmente a gente quer ter uma intuição do que a gente está fazendo, né? A gente não quer só o caos aritmético. Mas aqui não é um caos aritmético. É porque você quer ter uma intuição, mas mais importante que a intuição, na hora de programar, eu não estou dizendo que a intuição não seja importante, tá? Só estou dizendo que na hora de programar, de escrever o teu programa, o que você precisa é garantir que o seu programa funcione. Concordo. Não é isso? Eu preciso escrever um programa correto, tá? Por alguma definição de correto. Eu preciso escrever um programa correto. O que eu estou dizendo aqui é, a minha pergunta é, o que significa o programa estar correto? O programa ser correto? Tá vendo? Essa pergunta, ela faz toda a diferença. Porque aqui o que eu estou pedindo o que eu estou definindo o programa correto é aquele que atende uma determinada especificação, que é isso aqui, ó. Ele se comporta de uma determinada maneira previamente estabelecida. Isso, para mim, vai ser o correto. Professor, de onde saem essas propriedades aí, essas especificações? Saem das necessidades do seu problema em particular. Tá? Aqui está parecendo bem arbitrário ainda, mas, tipo, na hora que você tem um problema, eu preciso gerar um servidor que faz tais operações. Beleza, então só essas operações vão virar suas especificações. Não, concordo. Inclusive, esse não é necessariamente o caso dessa função subtração, né? Porque eu consigo ver a intuição, mas eu já consigo imaginar funções cabeludas, né? Que você vai ler aquilo, você vai falar, você não vai saber descrever para alguém o que está acontecendo.
Exato. A gente vai fazer uma na aula que vem, que é o teorema da fusão, que envolve abstrair em cima dessa recursão. Repare que todas essas funções que a gente fez são funções recursivas, né? O subnat chama o subnat. O exponencial chama o exponencial. A multiplicação chama a multiplicação. E a soma chama a soma. Todas elas são recursivas, certo? Certo. Isso aqui a gente vai começar a ver um padrão, que eu vou chamar aqui de fold. É um padrão de recursividade. É um padrão possível, tá? Existem outros padrões. E o que a gente vai fazer é, e toda hora que eu olhar esse padrão aqui, eu vou embutir ele, eu vou escrever uma função. É isso que a gente vai fazer. Eu vou escrever uma função que serve para escrever qualquer função com o mesmo padrão de recursividade. Aí deixa eu melhorar isso na aula que vem. Não, mas isso é o fold, né, eu acho. Isso é o fold, isso é o map, isso é o filter, isso são esses outros caras. Entendi. Eu vou construir esses caras aí para abstrair, para ficar menos Haddock que essa coisa. Beleza. Beleza? E aí, por que a gente vai fazer isso, tá? Por que a gente vai reescrever? Na aula que vem eu vou reescrever os três caras aí, a soma, a multiplicação e a exponencial, em termos de uma outra função, que eu vou chamar de fold. Lá na aula que vem eu explico o que está acontecendo. Por que eu vou fazer isso? Num primeiro momento vai parecer mais complicado. Você vai falar, professor, mas aí eu preciso lembrar o que esse fold faz. Sim, você precisa lembrar o que esse fold faz, tá? Assim, você vai precisar acabar lembrando. Você vai internalizar isso. Mas o que a gente vai ganhar? A partir do momento que três funções particulares são escritas a partir da mesma função, eu vou demonstrar, quando eu for demonstrar o teorema, eu vou demonstrar algum teorema só para o fold. E esse teorema vai ser válido para qualquer função que a gente construir a partir do fold. Tá? E aí a ideia é que eu construa teoremas que me permitam fazer coisas interessantes. Por exemplo, o teorema que eu vou mostrar para vocês, em particular, o da fusão, ele faz isso aqui, ó. Vou adiantar aqui um pouquinho, mas ele fala o seguinte, tá? É isso que a gente vai provar. F composto com fold, e eu vou mostrar melhor o fold, tá? G, que é uma outra função, A, que é um termo, tá? É uma constante, vai ser igual a fold, N, H, que é uma outra função, B. Porque esse cara aqui me permite fazer o seguinte, tá? Me permite fazer o seguinte. Em vez de fazer duas passadas numa lista ou numa estrutura recursiva, em vez de eu percorrer essa estrutura duas vezes para fazer a aplicação de duas funções, eu vou percorrer a estrutura só uma vez. Tá? É isso que esse teorema vai permitir a gente fazer, em alguns casos, né? Agora eu peguei a intuição disso aí. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho uma estrutura. Eu vou melhorar isso na aula que vem, vai ficar mais claro, eu espero. Mas eu tenho uma estrutura, tá? Que tem vários dados lá dentro. Eu preciso percorrer. Sei lá, pensa numa árvore, por exemplo. Eu quero percorrer todos os elementos de uma árvore e aplicar uma função em cada elemento. Só que eu tenho duas funções que eu tenho que fazer isso aí. Então, percorrer toda a árvore uma vez fazendo a primeira função, vou percorrer a árvore uma segunda vez fazendo a segunda função. Se tiver 1 bilhão de elementos, eu vou percorrer a árvore duas vezes, 2 bilhões de elementos. Qual que é o jogo aqui? Dependendo de determinadas condições, dessa F, dessa G, desse A e desse B, que é isso que a gente vai melhorar na hora que vem, né? Eu consigo trocar duas passadas por uma passada. E aí com uma passada, eu faço as duas funções uma vez só. Então, eu reduzo o tempo de operação pela metade. É um esquema de otimização. O compilador não consegue fazer isso aqui sozinho, na maioria dos casos. Tem que fazer manualmente. Sacou o esquema? Saquei o esquema. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o adnat, o multinat, o expnat em termos desses caras. Depois, a gente vai falar de listas. Listas têm estruturas recursivas, é um tipo recursivo igual esse aqui, muito parecido, muito parecido com esse aí que a gente está vendo, do NAT. A gente vai ter um fold lá para ele. Tá? E propriedades parecidas. Só que agora você já está sacando um pouco melhor o que está acontecendo. Vou meio que repetir um monte de prova. Tá? Depois, a gente vai fazer árvores, que são estruturas recursivas parecidas com listas. Um pouquinho mais complexas do que listas. É como se fossem listas com listas com várias dimensões. Tá? Opa, beleza. Vai ter um fold para eles, vai ter map para eles, a gente vai provar alguns teoremas e vai fazer isso com outras estruturas. Tranquilo? Okay. Então, o que eu vou estar ensinando vocês é um esquema de otimização
e eu vou mostrar aqui para vocês, é algébrico. O que a prova é algébrica. É tipo assim, cara, só funciona isso aqui que eu estou fazendo, por quê? Porque meus tipos têm uma estrutura algébrica. Que é aquela estrutura de somar, de multiplicar, né? De tipo soma, tipo produto, tá? E recursividade, que é um tipo que é exponencial. Soma, produto e exponencial. Tranquilo? Que é a recursão. A recursão gera um tipo exponencial, tá? Só que eu não quero entrar em detalhe dessa coisa de tipo exponencial, não sei o quê, porque aí vai para teoria de categorias, é um negócio de matemática muito, muito louco. É muito bonito e elegante, mas é muito louco e eu acho que foge muito do escopo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida a mais, gente? Ninguém falou nada no chat. Então tá bom. Deixa eu parar aqui essa coisa toda.